noite a todos, mais uma vez, sejam bem-vindos. Hoje, nós vivemos um momento de tanto ódio, de tanto egoísmo, tanta esperteza, que ser bom, fazer o bem, às vezes é até considerado uma tolice, né? Então eu trouxe esse tema para a gente conversar um pouco. O que precisamos fazer para ser bom? Porque às vezes dá até a impressão que a gente precisa ser um super-homem ou uma mulher maravilha, né? Para ser um homem bom. E na verdade, ser bom está na nossa essência, é da nossa natureza. Não dá para negar, porque nós somos filhos de Deus e Deus é suprema bondade. E a doutrina espírita, ela nos dá condições de desenvolver potenciais para se tornar um homem bom. Para falar desse tema, nós vamos recorrer à terceira parte do Livro dos Espíritos, que apresenta as leis morais. E nós vamos abordar esses temas, caracteres do homem de bem e conhecimento de si mesmo, que estão no capítulo 12, que fala da perfeição moral. O primeiro ponto que eu queria colocar para vocês é que quem está aqui falando é alguém que está em luta com as suas próprias imperfeições, né? Que também está tentando melhorar, que também está tentando se autoconhecer e que ainda está a uma distância gigantesca das lições que o nosso estudo vai propor aqui para nós hoje. Mas nós vamos nos inspirar no que Jesus nos falou. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Essa frase eu acho muito interessante, porque foi um jeitinho carinhoso que ele teve de falar para a gente que nós somos imperfeitos ainda. Em geral, as religiões, até hoje, elas contribuíram um pouco para o nosso progresso, porque elas sempre incentivaram as pessoas a fazer parte do movimento religioso, mas no sentido de ir até a igreja para ser um membro da igreja. E essa proposta ela é um pouco diferente do objetivo do Cristo, que é nos conduzir até Deus. Então, se a gente está procurando uma comunhão com Deus, nós precisamos nos esforçar para entender a perspectiva de Deus com relação a gente. Ninguém vai se aproximar do Criador se não purificar seu espírito, se não melhorar sua inteligência. Então, para que a gente consiga atingir essa meta, nós temos como guia esse capítulo sobre os caracteres do homem de bem, que também é um item, um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o homem de bem, ele seria um espírito encarnado numa civilização ideal, que ainda não é o nosso caso, né? Então, vamos lá. Pergunta do Livro dos Espíritos. Por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, a gente precisa observar bem as palavras dessa resposta aí, porque está dito que o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Então, tem um todos antes de atos. Né? Não está escrito aí alguns atos, porque um ato ou outro, a gente até pratica de acordo com a lei de Deus, mas todos a gente ainda não consegue. Se todos os nossos atos estivessem de acordo com a lei de Deus, na Terra não estaria servindo de morada para nós, porque aqui só está quem precisa provar e espiar. O outro ponto importante dessa resposta é que o espírito prova a sua elevação quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Quer dizer, o espírito mais sábio, um homem de bem, ele não precisa que ninguém lhe diga que a vida continua no plano espiritual. Ele já tem consciência disso. Ele não precisa esperar nem a dor, nem o sofrimento para compreender essas coisas, né? Porque ele não se envolve mais com o orgulho e o egoísmo. Aí, abaixo dessa resposta, Kardec
faz um comentário. Nós vamos fragmentar ele e fazer um estudo em cima de cada trecho. Verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Kardec, ele não disse aqui que o homem de bem é o que pratica a lei de amor, justiça e caridade. Ele disse, é o que pratica a lei de amor, justiça e caridade na maior pureza, na mais completa pureza. Então, nós sabemos que os sentimentos eles têm níveis. E nós, o amor que a gente conhece não é ainda o amor incondicional. Pode até ser o amor incondicional, mas não por todas as pessoas, né? Por alguns. A gente está longe disso, mas nós vamos chegar lá um dia. Então, nós não somos maus, nós queremos o bem, nós entendemos que o bem é importante para o nosso progresso, mas os nossos interesses, aliados com a condição evolutiva que nós estamos, não permite ainda, não oferece ainda para nós condição de nós praticarmos a lei de justiça, amor e caridade na maior pureza. Até Paulo violava essa lei, né? E o que dirá nós? Ele, em uma de suas cartas, diz: o bem que eu quero não faço, o mal que não quero, esse faço. Né? Então, a gente sabe o que tem que fazer, mas nós ainda não conseguimos, porque nós priorizamos os nossos interesses. Né? O bem que a gente precisa fazer fere ainda os nossos interesses. Continua Kardec. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição e sacrifica seus interesses à justiça. Então, de um lado, nós temos a perfeição moral a que Cristo se refere, que é a excelência da caridade. E, do outro lado, nós temos o orgulho e o egoísmo. Né? A excelência da caridade que o Cristo prega chega ao ponto de envolver o amor aos inimigos, o amor a quem nos odeia, nos persegue, nos calunia. E no outro extremo, o orgulho e o egoísmo. O que é o egoísmo? O egoísmo é um culto desequilibrado do eu, né? É um excesso de amor próprio. A pessoa pensa tanto nela que ela não tem tempo para pensar em mais ninguém. Então, é uma mentalidade predadora, né? Pode faltar tudo para todo mundo, mas para mim não. E o orgulho é quando a pessoa ela tem tanta autoestima que para ela todo mundo é ruim. E isso impede que a pessoa aprenda com o outro. Ela se fecha porque só ela tem valor. E quando a gente se apaixona muito pela gente mesmo, a gente acaba atendendo apenas os nossos interesses e não os interesses do Cristo. E Jesus precisa de cooperadores que saibam amar, se sacrificar, renunciar, porque o mundo se sustenta no amor, no sacrifício, na renúncia daqueles que amam. E muitas pessoas aqui na Terra fazem, sim, o bem sem esperar reconhecimento, né? Fazem o bem sem esperar recompensa, se esforça, tem interesse na justiça, mas ainda não é a maioria. E senão o planeta não estaria como está. Ainda sobre o homem de bem, Kardec comenta: é bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Então, o homem de bem, ele só... não é que ele não faz o mal apenas, ele também é humano e benevolente. Né? Ou seja, ele corre atrás do problema para tentar ajudar, não fica esperando. Né? E os espíritos dizem que é para com todos. Né? Então, eu posso até auxiliar, ser benevolente com 3 ou 4 que me interessam. Né? Mas não é isso. Eu tenho que ser benevolente, humano, bondoso com todos, o justo e o injusto também.
para ser um homem de bem, né, a gente não pode ter preconceito. Tem que ver todos iguais. Então, é outra coisa que a gente não faz. Uma das ilusões que a gente precisa desfazer é que nós não vivemos para nós mesmos, né? E os nossos atos, eles não dizem respeito só a nós. Aquelas atitudes que a gente toma vai interferir no outro e vai interferir no ambiente. Então, eu não tenho que pensar só naquilo que eu faço, eu tenho que pensar se a minha contribuição para o mundo está sendo positiva, porque é um desperdício eu gastar as minhas forças só em proveito próprio, né? Tirar vantagem da experiência minha aqui na Terra só para mim. Continuando o comentário de Kardec. Se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considere essas coisas como um depósito de que lhe cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece, por saber que Deus que lhe as deu também lhes pode tirar. A gente acha que pode fazer o que faz eternamente, né? E aí não é assim. De repente vem aí uma avalanche de problemas, e é aí que a gente reconhece a nossa pequenez perante a grandeza do Criador. Então, se a gente não aprender pelo amor, nós vamos aprender pela dor. Porque aprender vai ter que aprender de qualquer maneira. Se sob sua dependência a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral, e não para os esmagar com seu orgulho. Bom, a gente não vê isso acontecer quase nunca. O que a gente mais vê são as pessoas humildes serem humilhadas, né? E a gente precisa se colocar no lugar do outro. Então, se eu estou numa posição de mando, eu tenho que me esforçar para que os outros me respeitem, não porque eles são obrigados, mas porque eu mereço, porque eu estou ali para ser um companheiro, para orientar, porque Deus me colocou naquele lugar. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros e se lembra destas palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Todos nós necessitamos de indulgência, né? E nós até somos indulgentes, mas com as nossas fraquezas, com as fraquezas dos outros, não. Nós, embora nós tenhamos telhados de vidro, os bons espíritos são muito indulgentes conosco, e nós precisamos tomar isso como exemplo, né? Porque a gente tem que entender que Deus, ele não pune, ele educa, e que Jesus veio para combater o pecado, não o pecador. Então, nós todos somos irmãos. Até esse momento, nós não atingimos a pureza ainda, então a gente precisa ser honesto com as nossas práticas, né? Não vamos apontar o defeito dos outros com os dedos sujos, porque nós não temos moral ainda para apedrejar ninguém. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que, como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Bom, a vingança é um sentimento ainda, infelizmente, muito comum entre nós, né? Tanto que, quando acontece um crime hediondo, o que a gente ouve sempre falar? Deviam fazer com o criminoso o que ele fez, né? A gente ouve muito falar isso. Isso o que é? É vingança, né? Quantas vezes a gente não ora o Pai Nosso, né? Pede para Deus perdoar nossos pecados, assim como nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e a gente ou não perdoa ninguém ou perdoa muito mal perdoado, né? Respeite, enfim, seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos lhes sejam respeitados. Então, nós precisamos respeitar todos os direitos do nosso semelhante. Não são apenas alguns, né? E, para isso, nós precisamos melhorar muito. E, para melhorar, nós precisamos nos conhecer. A gente precisa, primeiro, compreender que é inferior, né? E a lei do progresso é uma lei divina.
Deus não criou nós para a gente ficar aqui estagnado. Nós podemos até prorrogar muito a nossa evolução, mas indefinidamente nós não podemos, porque a gente não tem esse controle. Tanto que o livre-arbítrio ele é relativo, ele não é absoluto. Então, eu sou uma criatura, eu tenho um Criador que me controla, porque se eu não operar a minha evolução, eu vou ser nocivo para a sociedade. Então, eu não posso conviver socialmente se eu não melhorar, né? Eu vou contaminar o ambiente. Eu vou interferir de maneira nociva na vida de quem não merece. E isso Deus não permite que a gente faça. Eu só vou causar mal a alguém com a minha inferioridade se aquela pessoa estiver na minha sintonia e se, de certa forma, ela estiver merecendo, aí, entre aspas, esse mal, né? Porque senão Deus não permite. Mas eu preciso melhorar. E, para melhorar, eu preciso de autoconhecimento, eu preciso de conhecimento de mim mesmo. Se a gente não se autoanalisar para encontrar, para descobrir as qualidades e os defeitos da nossa maneira de ser, a gente não vai conseguir tão cedo se tornar um homem bom, né? Mas é difícil. Por que é difícil para a gente se conhecer? Porque a gente é indulgente conosco mesmo, mais do que deveria, né? A gente conhece mais o outro do que nós mesmos, porque a gente se coloca a culpa das nossas reações sempre no outro. E eu não vou responder pelas atitudes do outro, eu vou responder pelas minhas. Vamos ver o que Santo Agostinho diz sobre isso. No Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de consegui-lo? Essa resposta é bem longa. Eu resumi aqui, né, o que ele diz, tentei resumir, para a gente seguir os conselhos dele, porque é um verdadeiro guia de autoconhecimento, se a gente conseguir fazer. Ao fim do dia, interrogue a sua consciência. Pergunte se não deixou de fazer algum dever. Pergunte se ninguém tem motivo para se queixar de você. Reflita se fez com alguém o que não gostaria que fizessem com você. Pense se fez alguma ação inconfessável. Interrogue-se. Se Deus chamasse você agora para o mundo espiritual, onde nada pode ser ocultado, você temeria o olhar de alguém? Examine se você fez algo contra Deus, contra o próximo e contra si mesmo. Inquira se você aprovaria a sua atitude nos outros. Procure saber o que os seus semelhantes pensam de suas ações. Não despreze a opinião dos seus inimigos. Eles não têm interesse de mascarar a verdade. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Então, que conclusão que a gente tira disso, né? O conhecimento de si mesmo é a chave do nosso progresso individual. É o passo decisivo para a nossa reforma íntima e para nos tornarmos bons. Agora, vamos realizar a nossa reforma íntima aproveitando a jornada, porque nós vamos ter que viver a reencarnação inteira evoluindo, nos aperfeiçoando. E a gente não precisa parar a nossa evolução para fazer essa mudança, né? Então, vamos pensar. Se a gente esperar ser perfeito, quando que a gente vai trabalhar na seara do Cristo? À medida que a gente trabalha, o trabalho vai agindo em nós, e nós vamos nos tornando um espírito melhor. O importante é que esse progresso seja constante, mesmo que pouco, mas sempre para melhor. Se a gente for pensar em Jesus, no seu papel de governador da Terra, ele conta com assessores divinos, espíritos puros, altas inteligências, mas ele não trouxe essa equipe com ele quando ele encarnou entre nós, porque nós não nos identificaríamos com cooperadores que não têm os mesmos defeitos que nós temos. Então, foi por isso que ele chamou apóstolos imperfeitos.
ele escolheu, por exemplo, Simão Pedro para liderar o colégio apostólico. E o Simão Pedro era machista, por exemplo. Ele não aceitou a Maria Madalena, depois que ela se converteu, se tornou uma cooperadora de Jesus, ele não aceitou Maria Madalena para trabalhar na Casa do Caminho. Apesar de que foi ela a primeira que recebeu a mensagem de espírito imortal no episódio da ressurreição do próprio Jesus, né? Ele era um homem nervoso, bravo, impulsivo, precipitado, mas durante 3 anos, Jesus conviveu com ele. Tomava café com ele, dormia na casa dele, ia pescar com ele, né? Almoçava com ele. E, no entanto, Simão Pedro teve dúvidas quando Jesus caminhou no lago. E, no momento mais importante, ele que tinha dito para Jesus que jamais o trairia, negou Cristo por 3 vezes. E só na 3ª vez ele percebeu que a estatura moral dele era muito menor do que o Cristo, porque ele era assim, tipo um irmão mais velho, né? Então ele achava que ele era o cara. Mas só na 3ª vez que ele negou o Cristo, que ele percebeu o que ele realmente precisava melhorar nele. E aí ele se tornou, mais tarde, a pedra fundamental do cristianismo dos primeiros tempos. Teve desafios gigantescos, e, inclusive, terminou sua jornada entre nós sendo crucificado de cabeça para baixo em amor ao Cristo. Então, nós precisamos enxergar e aceitar o nosso tamanho, as nossas imperfeições, as nossas lutas, as nossas lições. Sem isso, a gente não melhora, porque a gente vai ficar se achando que já é bom, como que era o caso do Simão Pedro, né? Mesmo assim, Jesus escolheu Simão Pedro não por causa das imperfeições dele, não. Ele escolheu Simão porque ele sabe que o poder de fazer o melhor está em nós. E quando a gente descobre isso, a gente vai dando a nossa contribuição onde Deus nos colocou. Quando a pessoa resolve a exercitar o amor incondicional, ela toma a lei de amor, justiça e caridade como uma síntese de todas as leis divinas. Ela exercita as virtudes cristãs no limite das suas forças, trabalha para aprender com todas as suas experiências divinas. Se acertar, segue, se alegra e segue em frente. Se errar, aprende com os seus erros. Quando a pessoa chega nesse momento, ela passa a ter uma paz de consciência muito grande, mesmo que ela erre. Porque quando ela erra, ela não vai ficar se culpando, né? Ela vai fazer uma autoanálise, ela vai procurar ver quais leis divinas que ela infringiu, né, para poder aprender com isso. Então, não adianta ficar se exigindo perfeição, porque isso é uma coisa que a gente não alcançou ainda. Não é isso que vai deixar a gente em paz, né? Mas se a gente trabalhar para ser um aprendiz da vida, cumprindo o dever, pelo menos a gente vai estar acessando as leis divinas que estão na nossa consciência. Isso já é um grande passo. E aí essa evolução por meio do aprendizado, ela se torna um fardo bem leve de ser carregado, porque nós aí entramos em sintonia com Jesus, e Jesus, ele está irradiando energias amorosas para a humanidade, e o tempo todo nos convidando a ser bons, o tempo todo nos convidando a ir até Deus. Se nós queremos aceitar esse convite, é porque nós podemos, nós conseguimos e nós merecemos. E aí, sem dúvida, a vida fica mais leve. Então, um dia, nós vamos ter a felicidade dos espíritos puros e todos nós nos veremos em mundos perfeitos. Que Jesus nos abençoe nessa caminhada. Vamos para a segunda parte. Obrigada.